Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo aqui no canal. Nós estamos estudando a Epístola de Tito. Estamos no capítulo 1. Hoje vamos meditar no versículo 8, que nos diz assim: Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Nós já sabemos que o apóstolo Paulo está preocupado com as igrejas ali da região de Creta. Essas igrejas, elas estão sofrendo por falta de uma liderança cristã. Haviam líderes judaizantes nestas regiões que se intitularam pastores, mas esses líderes judaizantes estavam preocupados somente consigo mesmo, eles eram egoístas. Não tinham bons relacionamentos com as igrejas. Usavam da fé das pessoas para extorquí-lo. Usavam as pessoas como massa de manobra para torná-las escravos das suas próprias teologias díspare da palavra de Deus. E assim sendo, as igrejas estão se tornando cada vez mais fracas espiritualmente. É lamentável que na conjuntura em que vivemos ainda existem líderes, pastores nas igrejas que, em vez de unir o povo de Deus, de juntar a igreja do Senhor, estão dividindo, criando partidarismo. Muitas das vezes, membros das igrejas desassistidos pela presença do pastor, desassistido pela demanda pastoral. É lamentável que muitas das vezes o próprio líder da igreja ou pastor da igreja é o gestor de divisões e assim tem entristecido o coração de Deus. O coração de Jesus Cristo, que pelos seus méritos na cruz do Calvário morreu pela igreja, para que ela seja a agência espiritual. Então, precisamos de uma liderança comprometida com Deus, com Jesus Cristo, para que a igreja seja assistida pelo Espírito Santo. Sendo assim, o apóstolo Paulo vai dar algumas diretrizes para Tito na formação de uma liderança que promova a edificação da igreja. Observamos então aqui o versículo 8. Ele vai dizer: antes hospitaleiro. Antes de qualquer ação do pastor, ele tem que ser hospitaleiro. E essa palavra, ela é muito ambígua, porque essa ação de ser hospitaleiro está embutido aqui o ato do pastor ser atencioso com as pessoas, ouvir as pessoas, ter um bom relacionamento com estas pessoas, ser caridoso, piedoso, acessível. Muitas das vezes os pastores, os líderes estão lá nos púlpitos da igreja, em alguns outros lugares, e dali mesmo eles vão para suas casas ou para os seus negócios e não tem uma conversa mais próxima com as ovelhas. Não tem uma conversa amigável com os irmãos da igreja. Há um pouco relacionamento. O pastor da igreja, ele tem que ser hospitaleiro, atencioso. Ele tem que ser uma pessoa carismática com os irmãos. E é claro também, a casa do pastor é um local acessível para os membros da igreja. Visitar o pastor receber os seus irmãos na casa pastoral para uma conversa bíblica, momento de oração, de aconselhamento e até mesmo o momento de fermentar a irmandade, estarem ali como família, convivendo junto. Coisas que os judaizantes não faziam. Eles tinham a vida deles, frequentavam os seus lugares,
mas não tinham um bom relacionamento com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ah, como falta um líder, um pastor amoroso, acessível, amigos ou amigo dos irmãos da igreja. Então, Paulo diz antes hospitaleiro, e ele fala e amigo. Antes do hospitaleiro, amigo do bem. Palavra catos para o bem, que Paulo usa aqui. O pastor tem que ser uma pessoa que venha prezar sempre para apaziguar qualquer tipo de desavenças ou situações que possa criar balbúrdia na igreja. Ele tem que ser amigo do bem. É claro que do outro lado ele tem que ser inimigo do mal. Qualquer tipo de faísca que venha trazer desavença, divisões, prejuízo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele tem que estar ali sempre prezando pelo bem. E acima de tudo desse bem, a palavra de Deus. O pastor é um pacificador dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo para Tito, Tito, orienta que os líderes, primeiramente, sejam hospitaleiro, atencioso, amigo do bem. Uma pessoa que se identifique com a igreja, uma pessoa que labute para sempre ver o bom perfume de Cristo sendo promovido dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Sóbrio, alguém que tenha controle das suas emoções. Pessoa, um pastor, um líder que tenha controle emocional, que não se deixe ser levado pelo momento. É claro que quando você está na frente de um trabalho, na frente de uma igreja, você lidar com pessoas, cada uma com suas psicologias diferentes, com seus comportamentos diferentes. O pastor tem que saber lidar com essa diversidade, saber lidar com essas particularidades, singularidade de cada um, acima de tudo, mantendo o controle. Não perca o controle. Você está aí porque você é um escolhido de Deus, que ama o bem. Então, os líderes judaizantes eram ríspidos, como nós já observamos, nós já estudamos sobre isso, cruéis, duros, abruptos. O pastor, o líder da igreja, ele é hospitaleiro, amigo do bem, ele é sóbrio, ele pensa, ele age corretamente, ele tem uma maturidade cristã para interpretar as situações e tomar decisões não para agradar a si mesmo, mas para a edificação da igreja e a glória do nosso Deus. Continuando aqui, justo. O pastor e o líder não pode agir por partidarismo. Já que ele é amigo do bem, ele é justo, ele é correto nas suas decisões, nos seus aconselhamentos, no pastorado. Ele não tende para um lado nem para o outro, ele anda em linha reta, ele é justo. Cumprimenta um, cumprimenta o outro. Visita um irmão, visita o outro. Ele não cria partido. O pastor da igreja quer ver a igreja crescendo, quer promover a graça do Senhor no seio da igreja. Ele é uma pessoa justa, consigo mesmo, com a igreja, para a glória de Deus. Queridos, é salutar ser membro, congregado, fazer parte de uma igreja onde o pastor, ele é hospitaleiro, amigo do bem, ele é sóbrio, ele é justo e ele é piedoso. Se colocar no lugar do outro, ter piedade, cuidado com as palavras. O pastor, a liderança da igreja, ele tem cuidado com as suas palavras para não ferir as ovelhas do Senhor, para não ferir as pessoas. O pastor é o mordomo do Senhor Jesus Cristo para servir a igreja do Senhor. Por isso ele tem que ter muito cuidado com as suas palavras. Ele é piedoso.
Ele sabe da necessidade, ele se coloca no lugar da pessoa. É importante quando nós formos aconselhar alguém, quando nós formos ajudar uma pessoa, nos ponhamos no lugar dela, nos ponhamos no ambiente dela, para nós sentirmos o que essa pessoa está passando. Quando nós nos colocamos em patamar mais elevado, nós começamos a julgar as pessoas, como se nós fôssemos deuses, como se nós nunca tivéssemos errado, como se nós nunca tivéssemos mantido algum tipo de atitude que entristecesse o coração de Deus. Nós, pastores, líderes da igreja, temos que ter piedade para com as pessoas. E para nós concluirmos, o apóstolo Paulo diz que tenha domínio de si. O pastor ainda é um homem, é uma pessoa com todas as suas limitações, mas é importante que ele se conheça. Conheça as suas limitações, conheça as suas dificuldades, conheça os seus temores, conheça as suas lutas interiores. Seja humilde, seja uma pessoa gestada pelo Espírito Santo. Quando uma igreja tem um líder espiritual, ela passa a ser alimentada pelo bom perfume de Jesus Cristo. Queridos, a igreja de Creta precisava de bons líderes, servos, realmente servos de Deus, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Muitas igrejas ainda estão precisando de pastores segundo o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Homens piedosos, hospitaleiro, amigo do bem, piedoso e que tenha controle de si mesmo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a manifestar esses aspectos que nós vimos no versículo 8 nos nossos ministérios. Obrigado por você estar assistindo este vídeo. Te convido a você compartilhar com outras pessoas e assim nos ajude na divulgação da palavra de Deus. Até o próximo vídeo.